Então, gente, para quem não me conhece, né, me chamo Ana GB, sou produtora artística e executiva em Salvador desde 2016. Agora estou como analista de relacionamento na Simpla e estou muito feliz com esse evento acontecendo na cidade, porque assim como cada um de vocês, né, que são produtores, que estão no mundo do entretenimento, no mundo corporativo, a gente sente falta, né, desse calor humano, dessa troca entre produtores e entre empresas do setor, né? Então, o Simplifique é para isso. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui até agora. E queria agradecer também por vocês terem aceitado esse convite, né, de estar aqui com a gente, porque isso é muito importante. E a gente vai falar agora sobre como é que a gente movimenta essa cidade pós-carnaval. E isso veio muito forte para mim quando a gente começou a pensar, né, sobre o tema do bate-papo, porque é o sentimento não só como produtora, mas como pessoa que frequenta os eventos também, de o que é que a gente faz depois que acaba o carnaval, né? Para onde é que a gente vai? Né? Como é que a gente movimenta? Então, a gente se conforma que é uma baixa estação e todo mundo fica dentro de casa, os produtores ficam doidos, cadê o trabalho, né? E aí, quando chega o verão, não tem nem produtor para tanto evento, né? Porque a gente fica louco, cheio de eventos. E aí, daqui a pouquinho, né, acho que cada um vai ter um momento para se apresentar e falar um pouco mais também sobre o que faz, que a gente preparou aqui algumas perguntas mais direcionais. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês era como é que vocês enxergam, né, esse calendário anual da cidade e o que é que muda, né, após a temporada do verão? Né? Que sentimento é esse que fica? Ou como é que vocês enxergam o mercado, o próprio público também, que a gente entende que a parte de turismo fica um pouquinho mais fraca também. Então, fiquem à vontade. Posso começar, então? Pode. Boa noite, pessoal. Meu nome é Moacir Vilas Boas. Eu, como já fui apresentado, eu sou proprietário da Alcance Produções, que é uma empresa de produção de eventos aqui de Salvador. A gente atua mais Bahia e Sergipe, interior do estado também. Minha formação é em publicidade e eu estou presidente da Associação Baiana das Produtoras de Evento. Gostaria, antes de mais nada, de vender meu peixe, quer dizer, o nosso peixe. Vou falar dela daqui a pouco. Né? E pedir que vocês se associem, né, à ABAP e à ABRAP também, que é a Associação Brasileira, tem a nacional e são associações diferentes. É muito importante que o setor esteja unido justamente para a gente conseguir superar, né, as dificuldades. Com certeza, se não fosse, inclusive, a ABRAP, que é a Associação Brasileira, a nacional, a PERSE não teria acontecido. Inclusive, agora a PERSE está para ser derrubada, né, por conta da medida provisória do Haddad, e toda a movimentação, engajamento e lobby que a ABRAP fez em Brasília, já conseguiram, não sei se vocês estão atualizados com relação a isso, mas ontem já saiu a notícia que eles tiveram reunião, né, com a cúpula de Brasília e tal, e a PERSE já vai sair da medida provisória, mas para ser debatida, discutida, mas, enfim, a gente meio que pulou uma fogueira. Então, a existência e a presença de associações, né, como a ABRAP, como a ABAP, como várias outras, é muito importante para que o nosso setor cresça e para que a gente se fortaleça. Então, todos aqueles que tiverem interesse, a gente tem redes sociais, enfim, é fácil encontrar a gente, é só colocar a ABAP, a Associação Baiana das Produtoras de Evento. Inclusive, nós estamos já para ter uma nova reunião de diretoria e votação, porque eu já estou há mais de 2 anos como presidente, já era para ter sido substituído, então eu preciso que vocês entrem e se candidatem, inclusive. Sobre o... Como é que você... Sobre a agenda. Por incrível que pareça, como o tema, né, dessa mesa é exatamente os desafios pós-carnaval. Na verdade, a gente sabe que os desafios não são só pós-carnaval, é antes, durante e depois do carnaval, né? É um tema bem complexo e extenso. Daria para a gente ficar aqui, com certeza, a noite toda falando sobre os desafios que nós, produtores, passamos para colocar o nosso evento na rua, para fazer com que ele aconteça e para conseguir tirar algum lucro dele. Mas eu listei 3, eu vou falar de um primeiro, porque foi exatamente o que ela tocou, a questão do calendário da cidade.
para mim, é um grande desafio, né? Um dos grandes desafios que a gente tem aqui em Salvador, né, na Bahia, digamos assim, é a concorrência com o poder público, com a quantidade de eventos que o poder público coloca nas ruas e que concorre diretamente com a gente, né? Sem um calendário e a gente sendo pego de surpresa. Porque, assim, a gente já teve uma conversa com a prefeitura, principalmente durante o processo da pandemia, para falar exatamente sobre isso. É importante que a cidade tenha um calendário claro e transparente para que o produtor de eventos possa se programar, se organizar. Porque muitas vezes a gente começa a organizar os eventos, muitas vezes não, na grande maioria das vezes, com um ano de antecedência, com muitos meses de antecedência. E aí você se planeja tudo para fazer um evento naquela data e, de repente, surge uma grade de evento na cidade dizendo Festival no Rio Vermelho com 50 atrações gratuitas. E aí, de repente, surge o aniversário da cidade com 10 horas de chiclete com banana. E aí, o que acontece com aquele produtor que pegou aquela pauta na concha acústica no mesmo fim de semana dos dias 6 e 7, ou é 5 e 6, eu não sei. O que é que acontece com essa pessoa? Né? Então, assim, eu acho que é lógico que faz parte, né? A cultura faz parte, né? O acesso à cultura faz parte, o poder público tem essa obrigação, porque não só de pão vive o homem, mas é preciso que as duas partes dialoguem. É por isso que precisa ter um diálogo do setor com o poder público. É preciso haver uma agenda clara na cidade, para que o produtor saiba, olha, tal data a cidade faz aniversário, a gente pode até não saber quem é a atração, mas eu já vou me programar, porque eventos de determinada natureza a gente já não consegue realizar. Olha, tem a festa de Iemanjá, então a gente já sabe que no dia 2 tem aquilo ali acontecendo. Olha, no fim do ano, então, essa clareza no calendário da cidade é uma coisa importante e é um dos grandes desafios que, com certeza, o setor tem com o poder público, que hoje, eu digo sem o menor problema, é um dos nossos maiores concorrentes. Azul, e você já até respondeu uma segunda parte de perguntas que eu ia fazer, mas aí eu já vou adiantar, porque aí Gabi e Pedro ficam à vontade também, né? Que seria quais são esses desafios, né? Então a gente tem essa questão do calendário, mas a gente também tem esse desafio. Como você falou, é pré, é durante, é pós-carnaval, mas a gente sabe que quando o negócio aperta, é quando chega abril, que a gente olha para a cidade, chove, ninguém sai de casa, que é todo mundo de açúcar. Né? Então, como é que faz para tirar essa galera de dentro de casa, né? Boa noite, eu sou Gabi da Oxa, eu sou produtora e também sou dona do Bom Bar, né? Um bar que fica localizado lá no Rio Vermelho. E hoje a gente sofre muito com essa sazonalidade, principalmente o setor de bares e restaurantes. Porque para a gente ainda é muito mais complicado. Porque nós estamos lá todo final de semana, então a gente não tem o que fazer. Nós não podemos remanejar datas, a gente não pode simplesmente fechar, porque aquele fim de semana ou aquele mês está lotado de eventos. Então a gente fica tendo que nadar contra a corrente o tempo inteiro para tirar leite de pedra mesmo, literalmente. No caso do Bom Bar, a gente ainda se beneficia com o nosso horário, que ele é mais estendido, então a gente acaba sendo after de vários desses eventos, sejam os eventos privados ou públicos. Porém, uma outra leva de bares e restaurantes que não funcionam até tarde, sofrem muito com isso. Salvador, o público de Salvador tem um grande problema com o horário, ninguém sai cedo. Então, os bares que abrem às 18 horas, que abrem às 17 horas, sofrem muito com isso. Nós já remanejamos o nosso horário diversas vezes para que a gente conseguisse ali ter menos prejuízo com essa sazonalidade do horário, né? Então, hoje, eu enxergo que esse movimento que vem acontecendo para tornar Salvador um epicentro de cultura, um epicentro de eventos, ele precisa desse entendimento com a prefeitura e com o governo quanto à necessidade de preparar a cidade para isso. Porque de nada adianta esse movimento inteiro de marcas vindo para a cidade, grandes eventos vindo para a cidade, grandes festivais vindo para a cidade, e esse diálogo com o setor que já existe aqui, ele não aconteça não só quanto a datas, mas também quanto a formatos. É preciso se entender o formato que o público consome para que todos possam ter a oportunidade de movimentar o setor e todos possam ter a oportunidade de ser beneficiado com isso. Não dá para ser só um setor, só um segmento, só um grupo específico, né? Então, hoje, nosso maior desafio, sem dúvidas, é a sazonalidade. A gente funciona de quarta a domingo
E assim, temos aqui outros donos de bares, temos Bruno, que está lá no Rio Vermelho também, com o Eco. Ele sabe o que eu estou falando. O desafio enorme que a gente tem de levar pessoas para a rua quarta, domingo, e a gente está ali, tentando, porque a gente precisa continuar fazendo isso durante o ano inteiro, para que no verão a gente possa colher esses frutos, e é muito difícil. Então, assim, eu acho que um dos principais pontos, de fato, é esse, doutrinar e educar o público a consumir o que a gente tem aqui durante o ano todo, para além de trazer turistas o ano todo e fazer eles entenderem que Salvador está longe de ser só o verão. Obrigada, Gabi. Antes só de você falar, já fui no evento da Anshan, né? E apesar de ser conhecido como um evento corporativo, né? Então a gente, quando trabalha com entretenimento, com cultura, tem aquela coisa, né? As pessoas fazem uma divisão assim, né? Isso daqui é corporativo, tem que usar gravata, não vou. Esse daqui é arte, é cultura, é entretenimento, oba-oba, tô ali disponível, né? E quando eu fui, eu consegui perceber o quanto a gente perde dividindo isso tudo, porque eu tô hoje enquanto analista de relacionamento de etiqueteria, mas lá tinham pessoas que vendem cursos, né, que vendem consultorias, ou eu até enquanto produtora freelancer, tem pessoas que fazem alguns eventos. Podem não ser os maiores eventos do mundo, mas são pequenos eventos que precisam de pessoas que têm experiência na área, né? Então, o quanto a gente começa a dividir isso e o quanto a gente perde a oportunidade de conhecer pessoas e fazer conexões, porque a gente não se permite estar nesses espaços. E aí, me conte. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Pedro Dornas. Recentemente assumi, de fato, a gerência regional da Anshan. A Anshan é a Câmara Americana de Comércio, a American Chamber of Commerce, na tradução do inglês. Me solidarizo com vocês, mas, de fato, eu tenho 33 anos, sou de Aracaju. Acho que logo meu sotaque de boa noite vai sair, vocês vão perceber um pouco mais. Meus pais são produtores de eventos, eles são fundadores de Micareta também. Sei o tanto de provocação que o poder público pede para que a gente mude o tempo inteiro. Eu fui para uma vertente que eles não trabalhavam, que era do corporativo e da previsibilidade de receita, né? Nos bastidores aqui eu falava que na quinta, na sexta, no sábado e no domingo são os meus dias de descanso, porque eu faço segunda, terça e quarta em horários comerciais. E na contramão disso tudo, eu busco sempre no evento corporativo descobrir o máximo o que é que o meu cliente quer. Amanhã eu vou fazer um evento da Anshan sobre inteligência artificial no mercado de energia. É um evento para 30 pessoas. Não vou falar número, mas é uma cota de patrocínio super alta, mas vai ser um público seleto para aquele grupo. Então eu faço para o meu patrocinador entender e mostro com métrica e com número que aquele evento é o melhor canal de aquisição que ele pode ter para aquele momento. Então eu tento sempre mostrar para o meu cliente, associado a Anshan e patrocinador, que existe também o outro lado da moeda. E por estar no outro lado da moeda, e aí eu falando especialmente da minha família, muitas vezes, e eu sei a dificuldade do mercado, a gente buscava o patrocínio não para conectar a marca com aquele público, não com aquela pessoa, mas sim para pagar a conta do evento. E acho que hoje, especialmente entretenimento, paga a conta do passado. E, obviamente, teve pandemia, o setor inteiro foi impactado. Você foi muito feliz, Moacir, quando falou da parte do Pérsia e por conectar marcas a pessoas. Depois eu falo com você sobre um escritório especial. Mas e depois? O governo, a gente já sabe que são os interesses próprios que regem aquele departamento em especial. Mas como fica a produção? Como é que a gente pode dar um passo a mais e prever certos movimentos que vão acontecer? Então, eu optei para o evento corporativo em especial. Nos outros blocos, muitos foi falado sobre assédio. E aí eu queria também falar sobre o poder público, que fez uma ação muito bacana aqui no Santo Antônio, além do Carmo, que os bares dos banheiros têm os drinks específicos que mostram que você está sendo assediado. Então, quando você pede
aquele drink para o garçom, ele já sabe que está tendo algum tipo de movimentação imprópria, inadequada e abominável naquele sentido. Não tenho, acho que, outra palavra para poder fazer. Acho que a bola da vez é a conexão marcas e pessoas. Acho que, talvez eu esteja entrando em outros assuntos aí do nosso bate-papo. Mas eu sou fissurado em descobrir o que o meu cliente está querendo. Eu sei qual empresa que ele está, se tem relacionamento, se não tem, se tem filho, se não tem, se tem pet, se não tem. Aqui, especialmente, futebol é muito forte, se torce para qual time e tal. E quando eu monto a estrutura do evento, e os meus sempre são menores, até 40, 50 pessoas, mas 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, eu sempre busco fazer um casamento de interesse entre eles para que eu tenha a fricção menor possível. É um pouco diferente do negócio de vocês, mas eu sei o que ele come, quando ele come, o momento que ele come, os interesses que estão regindo aquele cliente em especial. É diferente, mas não tanto, né? Porque, por exemplo, falando do bar e do restaurante, a gente realmente precisa ter essa sensibilidade de ler, pelo menos o nosso cliente mais assíduo. Aqueles que estão ali quase todo final de semana, aqueles que saem pelo menos 2, 3 vezes no mês, porque no final das contas é ele a nossa base de sustentação mesmo, é ele que vai estar ali nos dizendo se o que a gente está testando o tempo inteiro. E aí, falando do Bombar, né, é um teste infinito de atrações, de temáticas, de direcionamento, de posicionamento dos eventos. Então, é ele que, no fim das contas, está ali me dando a base real que eu vou trabalhar. Porque ele foi na semana passada, ele pretende ir na semana seguinte, então ali eu vou entendendo, nossa, isso que a gente está fazendo está dando certo. Então, um pouco disso também. Assim, eu acho que talvez a sua forma de ler o cliente é diferente da minha, porque você vai mais para dados bem analíticos, e a gente vai ali no sentimento, na conversa, no entendimento de... Ele não vem há um tempo, já não vem há algumas semanas, né? Hoje a Anshan, ela conta com 90 empresas e a entrega da Anshan é produto e serviço. Não sei se cabe falar, mas depois eu falo. Os serviços e produtos da Anshan têm de toda a organização. Então, eu tenho 90 empresas e registrados lá no sistema, acho que tem em torno de uns 300 associados. E dos 300, eu só tenho um que é vegano. E todo evento que ele vai, que tem degustação de algum tipo de comida, o único cardápio vegano é dele. Então, assim, eu posso entregar o valor que seja para o sentido. Acho que uma coisa que eu brigo muito com o time, sendo muito criterioso, é sobre o respeito de tempo dele. Eu estou tirando o tempo dele para estar com a família, com lazer, no hobby, fazendo o que ele quiser fazer, para ele passar 2, 3 horas naquele evento. Então, a entrega tem que ser perfeita naquele momento. Porque tem um ticket, que, enfim, é um ticket elevado, mas tem uma entrega também absurda. Então, quando eu consigo entregar um conteúdo de alto nível, com experiência, e mostrando que tem uma nova possibilidade de saída para algum tipo de problema ou solução para aquilo ali, se torna um vínculo. E ele, quando chega no período da renovação, não é só oi, estou aqui e tchau, estamos aqui. Ele tem um vínculo constante para mostrar que o grupo Anshan é um encurtador de caminho para o negócio dele. Você falou um pouco sobre seus eventos estar ali entre uma média de 20 a 40 pessoas. Em algum momento específico, existe um evento maior para você abraçar ali um público maior, ou você mantém essa quantidade de pessoas? Tem. Especialmente sobre estratégia de funil, eu faço 2 eventos grandes. São 2 eventos. O primeiro vai ser final de maio. Vou falar o tema aqui, que é o mercado do canabidiol, que é o mercado bilionário. A gente vai falar sobre negócio, cannabis. E o segundo evento, que é no segundo semestre, é sobre o mercado BET. O quanto esse mercado BET impacta as novas gerações que estão vindo e o futuro. Então, esses eventos eles têm a capacidade de ampliar a discussão para o mercado, abrir o funil para que novas empresas, novos clientes conheçam o produto Anshan e que, obviamente, venda, né? A gente faz as coisas para poder vender a estratégia. Mas esses 2 eventos eles são para 1.800, 2.000 pessoas. Razoável.
Dá para lotar um trapiche. O centro de convenções. Aí a gente tem, né, voltando um pouquinho para a parte de calendário, só para, como ele já falou até dos 2 eventos, né, que ele tem que são... Outro desafio para falar. Hã? Tem outro desafio para falar. Pronto. Você vai responder essa daqui, você vai contar todos os seus desafios. Eu vou deixar você abrir seu coração agora. A gente tem aí esse calendário, né? 2 de fevereiro, que é muito potente para a gente. Esse ano a gente teve um verão tão curto que saiu emendando Natal, Ano Novo, Furdunço, 2 de fevereiro, Carnaval. E aí, quando a gente pensou que ia acabar, aí veio o tal do Viva Verão. Então, nunca acaba, né? Mas a gente está chegando no momento onde a gente está vendo aí as festas juninas, né, chegando. E a gente sabe que esse é o momento onde a gente expande esses horizontes para o interior da Bahia. Mas a gente também tem o 2 de julho, que, querendo ou não, a gente ganha uma forcinha ali, porque a independência da Bahia é feriado. Mas o que é que vocês veem como oportunidade, né, a mais para ser explorado dentro da cidade? A gente sabe que esse ano não tem muitos feriados, né? E aí, como é que a gente se apega, então, nessas datas, ou pensar em temas que não estão tão assim na cara, né, para que a gente corra atrás, né? Se o Bombá tem algum outro evento que seja grande, tão quanto o 2 de fevereiro, se você, né, dentro da ABAP, vê essa movimentação entre os produtores, ou você, enquanto produtor, se tem esse pensamento de fazer algo maior também, e contar um pouco sobre seus desafios. Pronto. Eu acho que a intenção de fazer eventos fora desse calendário festivo e tal, ao longo de todo o ano, todos nós temos, até porque a gente não vive só de sazonalidade, a gente quer fazer evento durante o ano todo. Mas o segundo grande desafio que eu iria falar é exatamente a falta de espaços culturais que a cidade não tem, né? Simplesmente Salvador, pela dimensão da cidade, pela importância da cidade, pela importância cultural que a cidade tem, nós temos pouquíssimos espaços culturais, né? Nós temos pouquíssimos teatros. Um único grande teatro para uma cidade como Salvador é uma vergonha. E como diz o ditado popular, quem tem um não tem nenhum. E aí, com a catástrofe do incêndio do TCA, a cidade ficou sem um grande teatro. Ou seja, são 150 espetáculos, em média, anuais, que deixam de acontecer em Salvador, e especificamente no Teatro Castro Alves, porque esses espetáculos não poderiam ser abrigados em nenhum outro espaço, porque não cabem nos outros teatros, né? E não são viáveis nos outros teatros, e não comportam espaços como Concha Acústica, Centro de Convenções, porque não é um teatro, né? E é muito triste, porque eu falo de teatro porque eu acho que teatro é a base. A gente que trabalha com cultura, teatro é a base, é onde a criança ela começa naquela pecinha da escola, que já vem de lá desde a Grécia Antiga. Então, assim, é no teatro que a pessoa... desde criança ela começa a ter os seus primeiros contatos com a cultura, é quando ela começa a ter essa paixão por conhecer sua cultura, por entender o que é uma música, uma apresentação musical, dança, peça, enfim, é ali que ela descobre as artes. Então a gente tem muitos poucos espaços na cidade, infelizmente os poucos que tem, né, alguns acabaram fechando durante a pandemia. Outros, como o teatro do Corredor da Vitória, qual era o nome? O Aquibeu. Né? Quando os teatros, infelizmente, começam a ir mal das pernas, o poder público não abraça. Né? Tivemos aí o Sesc durante um bom tempo fechado. Tivemos o ISBA, que ficou um tempo fechado também, agora acho que está reabrindo. Estamos com o Jorge Amado precisando do apoio do poder público para poder funcionar de forma mais digna, precisando de reforma, precisando de várias coisas. E isso impacta no negócio dela, né, de bares e restaurantes, e isso impacta no negócio do turismo também, porque uma cidade que tem diferentes espaços culturais, ela tem uma agenda movimentada, e isso atrai o turista. Porque muita gente, às vezes, vai para São Paulo, porque São Paulo é um polo cultural. Você pode passar o fim de semana assistindo a diversas peças, tem várias opções. Né? Muita gente vai para a Broadway porque a Broadway é famosa no mundo inteiro, porque você tem musicais extraordinários, você tem uma grade de atrações, de coisas bacanas para você visitar. Então é bacana quando o turista vem a Salvador e não se limita só
a praia, belezas naturais e pontos turísticos, né? Que ele vai para um teatro, porque depois do teatro ele vai jantar. Depois do teatro ele vai para o bar estender a noite. Mas se a cidade não oferece isso, ele fala assim, poxa, fui a Salvador, mas assim a noite é fraca. Por que a noite é fraca? Porque não tem essa movimentação. E a movimentação não acontece porque não tem espaços culturais. Se vocês forem procurar pautas nos espaços, nos poucos espaços que tem na cidade, você já não acha mais nada. Então, carece de espaços culturais a cidade de Salvador. Carece de teatro, carece de mais casas de show e carece de espaços culturais. No nosso caso, isso já acontece, né? Então, a gente tem que lidar com essa situação. E nosso foco é construir oportunidades. Então, nós trabalhamos principalmente com o objetivo de transformar o palco do Bombá num grande palco de experimentação de oportunidades. Por lá, durante o ano, passam ali por volta de 200, 300 atrações, porque nós estamos falando de 4 eventos por semana. Cada evento desse, eu tenho ali 3 a 4 atrações, quando não é um show. Então, o nosso interesse principal é transformar aquele palco em um berçário mesmo, um berçário cultural, que ali se encontrem e se construam projetos, que ali possam vir a nascer DJs, atrações, cantores, projetos, como já aconteceram antes. Então, hoje, já que a gente já saiu, né, dessa redoma de verão, nosso objetivo principal é esse: construir oportunidades. Buscar os aniversariantes, buscar aqueles que querem apresentar, né, novos projetos, que querem fazer novas experimentações com o público. E, dentro disso, entender como a gente pode abraçar as datas que não são tão comerciais dentro da cidade, que a prefeitura e o governo não estão olhando como grande oportunidade de grandes eventos gratuitos, para que a gente possa trazer para junto essas pessoas e entregar para elas possibilidades de entretenimentos. Afinal de contas, é a gente que está ali todos os dias, né? Então, se você vai fazer um aniversário na quarta, na quinta, no sábado, de qualquer semana, de qualquer mês, você vai buscar um lugar para ir. E é esse o nosso intuito, de entregar um entretenimento de qualidade toda semana, 4 dias por semana, com possibilidades de conhecer artistas, de conhecer formatos, de conhecer ritmos e construir-se movimentos a partir dali. É trampo, hein? É trampo. Você quer falar? Pode. Uma provocação que você fez sobre ideias e possibilidades de negócio é... Minha cabeça, quem me conhece um pouco mais próximo, sabe que pensa em negócio 24 horas por dia, o tempo inteiro, mas eu amo previsibilidade. Possivelmente eu não teria um coração tão bom para atuar no seu cenário. Na parte de alimento e bebida, sim, eu tenho uma participação em um negócio de alimento e bebida. Mas eu penso muito fora da caixa. Por exemplo, a Anshan, eu fui presidente de um outro grupo empresarial antes, né? E recentemente eu assumi a Anshan. E o que é que eu sugeriria? Né? Talvez, quando eu ia discutir as cotas de patrocínio com os meus patrocinadores, até hoje, mas hoje se tornou um hábito, eu sempre pego um percentual dessa cota, como ideia, tá? Não sei se para mim funciona. Eu pego sempre um percentual dessa cota e utilizo para relacionamento com ele. E a pergunta é muito simples. No evento ou fora do evento, como é que eu posso te ajudar? De conexão, de experiência, de algo que seja bom para ele e para a geração, obviamente, de mais negócio. Então, sempre gero mais oportunidade, um over-delivery muito acima do que ele esperou. Então, sempre entrego mais para ele. E uma coisa que me chama a atenção, e entrando um pouco no negócio de vocês, é sobre viagens de experiência e turismo de negócios. Em junho, eu vou fazer uma missão internacional, vou levar alguns empresários daqui da Bahia para os Estados Unidos. De novo, não vou falar número, mas se eu vender X pacote, eu vou ter uma receita de tanto. Eu só preciso vender 15 para ter um mês inteiro de trabalho. Então, eu sempre pego as minhas metas e coloco em micrometas dentro de pequenos eventos, porque eu sei que eu vou fazer terça, quarta e quinta. Segunda-feira é planejamento, terça, quarta e quinta evento, sexta depois do evento, né, para ver as métricas,
E sábado e domingo eu estou com minha filha de 1 ano, que é a coisa mais linda do mundo, na minha família, em casa. Então, eu sempre pego esses grandes problemas, quebro. Eu super concordo com a falta de espaço. Acho que, de novo, o poder público podia ter um direcionamento um pouco mais atraente para o Estado, mas sempre tem possibilidade. Eu acho que na Anshan eu aprendi muito com isso. Tem muita possibilidade fora que a gente pode buscar e trazer em pequenas doses para os negócios. Total. A gente tenta buscar essas possibilidades justamente, né? Então, a gente amplia o diálogo com os hotéis, com os hostels, com as convenções. Então, sempre a gente tem ali convenção médica. Geralmente, as pessoas estão lá depois para curtir. São pessoas que já estão aqui na cidade e elas não estão fazendo nada, né? É muito mais difícil essa retenção do contato pós, porque eu estou falando ali de 600 a 700 pessoas por dia na casa. Então, é um fluxo muito grande. Essas pessoas entram, tem gente que fica 2 horas lá dentro, tem gente que passa 6 horas lá dentro, tem gente que fica 10 minutos. Só bebe uma coca e ocupa uma mesa de 4 lugares. Então, para a gente ali, ainda é um grande desafio. A gente tenta ali sempre conhecer esse cliente o máximo que a gente consegue, né? Reter dados e reter e-mail para manter esse diálogo, mas é muito difícil. Porém, de fato, sim. É mais exaustivo, talvez. Talvez não, com certeza. Mas a gente vai buscando ali novas formas de diálogo com novos setores para que a gente amplie aí essa possibilidade de reverter essas pessoas em um público, seja por uma noite ou seja aquele público fiel que vai passar aí sempre, né? E eu acho que o evento é para conectar marcas, pessoas. Acho que, inclusive, a gente pode pensar em algo para o corporativo e criar novas possibilidades de negócio. Eu acho que a gente conversando, depois vai ter o happy hour, a gente trocando ideia, a gente sempre chega no ponto em comum. São mentes que querem fazer o negócio acontecer. Eu acho que quando vocês falando, veio muito forte na minha cabeça do que eu já tinha falado, né? A gente acaba separando o entretenimento, a cultura do que é corporativo e a gente se esquece do quanto seria interessante ter como uma dupla, né? Às vezes, é o que você falou, você é um cara que pensa em negócios 24 horas. Então, você olha a gente falando aqui, você vai dizer, mas dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Mas aí, quando você vai conversar com Gabi, você percebe que ela tem ali, de quarta a domingo, fazer evento, que tem que pagar cachê de artista, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Quando a gente vai olhar a planilha, as planilhas não fecham. Né? Então, quantos eventos aqui em Salvador e até no Brasil só estão acontecendo porque tem patrocínio? Porque se não tiver patrocínio, o evento não acontece. Quantos eventos aqui em Salvador já deixaram de acontecer porque não conseguiu patrocínio? Né? E aí, eu não sei se você entende um pouco disso, mas a questão de anos fiscais, né, das empresas também, que às vezes falta o conhecimento da gente de falar sobre isso também, de compartilhar. Porque a pessoa procurar uma empresa faltando um mês para um evento acontecer, é muito difícil a pessoa conseguir um patrocínio, né? Você tem alguma experiência sobre isso, algum pensamento sobre isso? Telhado de vidro, né? Pedra no telhado de vidro, negócio. Eu busco muito nos negócios que eu estou inserido fechar o evento com 60 dias de antecedência na parte de captação e tudo mais. Nem sempre é possível, mas é uma métrica ali que eu tenho percorrido, porque eu dou previsibilidade ao patrocinador, eu consigo esquentar o público. Mais cedo, né, no bloco 1, estava fazendo a apresentação do curso de marketing para eventos, eu achei sensacional, não sabia que tinha. É gratuito. Eu acho que o conhecimento, de novo, aí voltando para o corporativo de novo, o conhecimento é universal, que vale a aplicação. Mas vai aplicar no meu setor, no setor de alimento e bebida, no setor de entretenimento um pouco mais comercial. Eu acho que, independente do negócio, a gestão tem que vir em primeiro lugar. Porque você pode ter um super fluxo, mas um CMV super alto e a conta não fechar. Eu posso fazer 1000 eventos de 30 pessoas e minha conta não fechar, porque o patrocinador não quer saber. Pô, eu quero público, Pedro, eu não quero pequenos públicos. E especialmente na agência, se você não tiver cliente também para poder atuar nos mercados que você atua, também não tem. Então, acho que a palavra gestão, independente do negócio,
No meu caso, previsibilidade, eu não gosto muito de surpresa, eu gosto de saber quando é que vai acontecer. Mas eu iria para esse caminho. Realmente nem aguentar viver. No nosso caso é 90% ousadia, porque a gente até consegue fechar patrocínios, mas qualquer produtor aqui de Salvador vai passar pelo mesmo problema. As marcas nos enxergam como a oportunidade de patrocinar com produtos. Então, eles acham que é simples, que eles chegarem, encharcarem a gente de produtos e vendo o produto lá no evento e tire disso aí, não é simples. As contas precisam fechar antes, os cachês precisam ser pagos de imediato após os eventos, até porque esses artistas... A gente vive numa cidade que não tem muitas oportunidades de exposição para o artista. Então, eles precisam tocar, eles precisam se sustentar, aqueles que hoje dependem disso. Então, eles não podem esperar 90 dias, que é quando a marca decide nos pagar um patrocínio, que já é muito pequeno, porque qualquer evento aqui eles vão reduzir esse patrocínio em 70% do que eles pagariam no eixo sul-sudeste, né? Então, é uma série de questões que, hoje, se a gente está fazendo evento aqui nessa cidade, é porque a gente é muito ousado e a gente quer continuar fazendo isso. Porque a conta não bate. Em Salvador, a gente tem uma grande dificuldade das pessoas pagarem o ticket. A gente tem que fazer exatamente. E quando paga, só paga muito próximo. Então, a gente já abre o evento sabendo que a gente vai ter que ter ali 40%, 50% de lista de convidado para que a gente consiga tornar essa festa bonita, potente, falada. E isso é muito complicado, porque vai virando uma... A gente tem ali o burocrático, né? A gente estava conversando mais cedo, a prefeitura ela é empenhada em sufocar os eventos e sufocar os produtores. Então, todas as taxas são altíssimas, são complicadíssimas, são burocráticas. Nem eles sabem explicar as problemáticas das coisas, os pormenores. Então, quando você vai juntando isso tudo, de fato, você chega para a gente e pergunta: vocês estão fazendo o que da vida de vocês? Vocês ainda continuam fazendo isso? Porque a gente realmente gosta muito de fazer. Rapidinho, assim, porque eu já vou até pular para você, que eu quero pegar justamente esse gancho, que eu falei, né, que eu ia puxar depois isso, que era entender realmente como é que a BAP surgiu, né? E como é essa importância, falar para a galera, né, qual é a importância da BAP no mercado. Então, por que é importante que os produtores cheguem lá, se associem, né? Como é que a gente pode fazer grupos de discussão para falar sobre tudo o que vem acontecendo no mercado? Porque uma coisa que eu sempre senti muita falta é produtores do meu lado para conversar mesmo, abertamente. Está sofrendo? Bora sofrer junto. Está feliz? Bora ser feliz junto, né? Então, hoje eu consigo enxergar o ABAP como talvez esse lugar de acolhimento para os produtores. E como é que você acha que pode ajudar, né, de alguma forma? Bom, na verdade, a ABAP surgiu por pressão da pandemia e por desespero. Porque a gente, enfim, não é novidade para ninguém, o setor de eventos é um setor desunido, né? Por natureza, as pessoas elas se enxergam como concorrentes. E a gente sentiu naquele momento da pandemia, com, enfim, todas as dificuldades surgindo e o cenário de incerteza pela frente, a gente sentiu a necessidade de se fortalecer num grupo para poder ter voz junto ao poder público e junto à imprensa. Porque uma coisa é Moacir, enquanto representante de uma empresa, falar enquanto Alcance Produções. Ou Marlúcia, enquanto pessoa, falar sobre a Marlúcia C Produções. Outra coisa é você ter uma organização, né, com vários produtores, com interesses comuns, que às vezes divergem também, mas que a maioria dos interesses são comuns, falando a mesma linguagem, né, e mostrando com números, com gráficos, né, por A mais B, o caminho, né, que deve ser trilhado para o setor de eventos sair do buraco. Então, a ideia inicialmente era essa, né? A gente já tinha inspiração, obviamente, na ABRAP, na Associação Nacional, só que assim, a ABRAP é uma associação nacional que tem objetivos, claro, por ser nacional, maiores, né? Eles lidam com instâncias maiores, com as questões lá em Brasília, etc. e tal. É importante ter uma estadual e é importante ter uma municipal, porque não é que uma associação ela vá conseguir resolver todos os problemas. Quanto mais associações,
melhor. Então, por isso que eu digo, não se associe só à BAP, se associe à BRAP também, para que você, inclusive, entenda as questões da cultura no cenário federal e possa participar também de tomadas de decisão. Mas eu queria aproveitar a ocasião, já que você estava falando antes, vocês estavam falando antes das dificuldades em fechar planilha, o quanto a Prefeitura de Salvador, acredito que não seja só de Salvador também, sufoca, né, o setor de eventos. Sobre o fisco, que você chegou a falar também, nós temos um grande problema pela frente, que não foi sentido na sua total amplitude até agora por conta da PERSE, mas que vai ser sentido muito em breve, que é a questão do bilhete eletrônico que a Prefeitura de Salvador implantou aqui, e que obriga os produtores a emitir uma nota fiscal no valor bruto do evento ao final de cada evento. Ou seja, eu não estou aqui para dizer se é legal, se não é legal, juridicamente, contabilmente, etc. e tal. Fato é que leis foram feitas para serem renovadas, melhoradas, revogadas. Não vamos esquecer que a escravidão era lei, né? Então a gente não está aqui também para dizer sim a todas as questões. As coisas chegam a patamares absurdos, né, que os legisladores se reúnem nas câmaras e fazem leis em cima de leis e impostos em cima de impostos, e de repente quebra o setor. Aí vem o que está se discutindo agora: desoneração. Vamos desonerar. Está desonerando por quê? Porque onerou demais. Então o setor de eventos está extremamente onerado. São muitos impostos. Antigamente a gente fazia evento aqui em Salvador, né? Antes do bilhete eletrônico nós fazíamos eventos. Deu quanto na bilheteria? Deu 100 mil na bilheteria. Paga-se o ISS, paga-se o ECAD, paga-se a pauta do teatro, paga-se o percentual do artista, os fornecedores, e aquilo que fica de fato, que é lucro da empresa, a empresa emite uma nota fiscal sobre aquilo que entra para ela. Porque não entra para a minha empresa 100 mil reais da nota que eu emito. Não entra 100 mil reais, né? Entra uma fração daquilo dali. Então a prefeitura e o Estado e a União acaba ganhando numa forma de cascata, porque imagine dos 100 mil reais, você, antes que abatia apenas o ISS, você agora, no caso da minha empresa, que é lucro presumido, 16%. Uma média, 16,33%. Imagine um tipo de negócio que você, dos 100%, vai tirar 16% de impostos gerais. Depois vai tirar 5% de ECAD, porque ainda não voltou a ser 10%. Que depois vai tirar 10% de pauta de teatro, porque é o TCA, porque se for no SESC é 16%. Que depois vai dar entre 50% e 60% para o artista. E que o percentual que sobra para você vai ter que pagar todos os fornecedores, toda a estrutura, e cada um deles também vai emitir nota fiscal, pagando todos os impostos municipais, estaduais e federais. A conta não fecha, né? Então, assim, a gente precisa realmente... Já tivemos uma reunião com a Secretaria com a Cefaz, a gente precisa realmente... O bilhete eletrônico, inclusive, eu não estou criticando. O nosso objetivo, muito pelo contrário, não é não pagar ISS. Eu acho a iniciativa maravilhosa. A Prefeitura tem conhecimento automático em tempo real sobre cada ingresso que é vendido. Porque antes da gente abrir um evento na Simpla, a Simpla sabe, e isso, viu, gente, isso acontece aqui, em Salvador. Alguém sabe outra cidade onde esse sistema exista? Se alguém sabe, levanta a mão. Manaus... Só, eu estava esperando alguém dizer. Em todas as cidades brasileiras, e não são poucas, só 2 cidades implantaram esse sistema, Salvador e Manaus, são as únicas bonitinhas. Natal também está se espalhando, cuidado, viu? São 3, ainda é minoria. Está se espalhando. Mas, assim, são 3 cidades que estão, né, com esse tipo de atuação. Ou seja, é inviável, não tem sentido. E se a gente não se reúne logo com a prefeitura, com o poder público e diz, olha, vocês já têm condições de nos dizer qual é o valor do ISS. Porque eles têm lá em tempo real. Emite uma guia do ISS e a gente paga.
emitir uma nota fiscal sobre o valor bruto e depois pagar todos os fornecedores que também emitem nota fiscal é bitributação, é absurdo e a gente precisa falar sobre isso. Bom, Pedro já disse aqui que tem uma boa solução para isso, né? Eu reforço que os produtores que ainda não têm contato com a BAP, que procurem, né, para que a gente possa fazer essa troca realmente de forma mais rica, mais detalhada, né, e que a gente consiga aí pensar as melhores soluções possíveis para os nossos eventos. Rapidinho, desculpe. É porque quem emitiu nota desde que essa medida começou a vigorar aqui em Salvador ainda não sentiu por conta da PERSE. Então, está emitindo a nota no valor bruto e está recolhendo apenas o ISS porque os impostos federais estão contemplados pela PERSE. E esperem a PERSE cair que vocês vão sentir o impacto. Atenção na PERC. Na PERSE. Eu queria agradecer muito, né? Infelizmente, a gente já está chegando no nosso horário. A gente vai aí para um happy hour, né? Então, é o momento da gente se conhecer. Então, quem está nos grupinhos ali com a duplinha de sempre, né? Bora dar uma circulada, vamos conhecer outras duplinhas. Muito obrigada pela presença de vocês, por terem aceitado esse convite. Foi muito bom poder ouvir vocês, né? E poder trocar com vocês. E vamos curtir agora, né? Muito obrigada. Eu só queria falar uma coisa que eu ia falar antes. Aproveitar que estamos aqui entre produtores e donos de espaços culturais e iniciativas. Salientar o quanto é importante, gente, a gente olhar para os artistas locais. Muitos artistas estão lançando seus trabalhos incríveis. Eles estão aí ávidos em busca de espaço para se apresentar, para construir suas plateias, para trazer o público para junto. Então, sempre que seja possível, assim, eu acredito, eu levanto a bandeira que a gente pode sim incluir em nossos eventos 1, 2, 3 artistas locais juntos com os artistas nacionais. E mais importante que isso é entender que esses artistas não são tapa-buraco. Eu tenho visto assim incansavelmente DJs, artistas que fazem a abertura dos eventos não serem noticiados, não aparecerem na comunicação dos eventos com a mesma importância. Nós sabemos, sim, que tem os headlines, nós sabemos, sim, que tem os artistas que vêm aqui para encher os espaços, para encher os eventos, mas não podemos tratar com indiferença aqueles que estão aqui todo fim de semana, que estão aqui fazendo as coisas acontecerem, que daqui a um mês, 2 meses, 1 ano, vão estourar e vão explodir nacionalmente, e vão continuar levando o que a gente produz aqui de melhor, que é cultura, para fora de Salvador, né? Exatamente, todos. E numa velocidade ultra rápida, porque a internet hoje está possibilitando isso. Então, é um pedido mesmo de quem está ali conversando com esses artistas todos os dias, porque eles sentam lá no Bombá e a gente começa a falar das dores. E realmente muito importante que seja salientado a necessidade da gente, como produtores, puxar eles para junto e oferecer espaço. Obrigado a Simpla pelo convite, tá? Que esse momento se repita muitas outras vezes. Aproveitar o happy hour para pedir o patrocínio Ambev que está aí. Obrigada, gente.